Olá, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do curso de nivelamento em matemática básica. Dando continuidade ao estudo de funções trigonométricas, agora nós vamos estudar as funções tangente, cotangente, secante e cossecante. A função tangente. Então, a função tangente, se nós formos verificar onde ela é positiva e negativa, eu vou ter aqui que a tangente é essa medida, e aí, no primeiro quadrante, ela vai ser positiva. Então, aqui no segundo quadrante, ela é negativa, porque eu vou estar com o ângulo aqui, e aí eu faço o prolongamento, ele vai tocar o eixo das tangentes aqui embaixo. Então, eu vou ter essa medida negativa, vai estar aqui para baixo. No terceiro quadrante, eu tenho que é positivo, porque o ângulo vai estar aqui. Quando eu projetar para cá, né, vai tocar aqui em cima, então vai ser uma medida positiva. E, novamente, quando eu estiver aqui no quarto quadrante, eu vou prolongar aqui e vou tocar o eixo na parte negativa. Então, aqui a tangente é negativa. E vamos ver alguns valores, então, para a tangente. Bom, quando eu tiver a tangente de zero, né, o zero vai estar bem aqui, eu vou estar com o ponto já projetado no eixo das tangentes. Então, a tangente de zero vai ser igual a zero. Agora, quando eu fizer aqui π sobre 2, olha o que acontece. Quando eu tenho aqui π sobre 2, essa minha reta, né, do ângulo, o ponto P vai estar aqui no B, e eu vou ter essa reta aqui. É uma reta que é paralela aqui ao eixo das tangentes. Então, não vou ter interseção quando eu tiver π sobre 2. A reta vai estar aqui, vou ter exatamente essa reta B', e ela é paralela a essa reta. Então, como não tem interseção, eu tenho que aqui em π sobre 2, essa função não está definida. Então, a função tangente não está definida, então a tangente de π sobre 2 não existe. Então, tangente de π sobre 2 não existe. A tangente de π vai ser igual a zero, porque também eu vou projetar aqui, vai dar no zero. A tangente de 3π sobre 2 também não existe. Então, eu tenho que a tangente de 3π sobre 2 não existe pelo mesmo motivo. Eu vou ter o ângulo aqui, quando eu fizer essa reta aqui, né, fizer o prolongamento dela, eu nunca vou tocar no eixo das tangentes. Então, as retas são paralelas, elas não se interceptam. Então, a tangente de 3π sobre 2 também não existe. A função não está definida em 3π sobre 2. E a tangente de 2π, quando eu estiver aqui em 2π, vai ser igual a zero. Então, quais são as propriedades da função tangente? A imagem da função tangente é todo o conjunto dos números reais. E ela é uma função ilimitada. Ela não é limitada como a função seno e a função cosseno, né? Ela pode assumir valores arbitrários, qualquer valor real ela pode assumir. Já a função seno e cosseno, nós vimos que ela variava entre -1 e 1. Elas eram limitadas. Ela é monótona crescente em todo o seu domínio. E ela é uma função periódica também. E o domínio dessa função são todos os reais, com exceção daqueles pontos onde ela não está definida, onde ela não existe. E que pontos são esses? São os pontos π sobre 2 mais kπ, onde esse kπ está representando aqui o número inteiro, k, vezes π. Então, você pode colocar qualquer valor inteiro aqui. Quando for zero, vai dar π sobre 2, 1 vai dar π sobre 2 mais π, e assim por diante. Então, são infinitos valores que a função não está definida. E o gráfico dela, como fica, né? Então, nós marcamos aqui alguns pontos conhecidos, e o gráfico dela tem esse aspecto aqui, dessas curvas. Em menos 3π sobre 2, ela não está definida. Então, aqui, pela esquerda, aqui ela tende a mais infinito. Pela direita, aqui do ponto menos 3π sobre 2, ela tende a menos infinito. Em todos esses pontos, onde ela não está definida. Agora, a função cotangente. Quando eu analiso a função cotangente,
nós sabemos que a cotangente é essa distância aqui, essa medida para cá. Então, o que vai acontecer aqui com a cotangente? No primeiro quadrante, ela é positiva, porque vai estar aqui. No segundo quadrante, ela vai ser negativa, vou ter a medida do ângulo por aqui. Então, quando eu fizer o prolongamento, ele vai tocar nessa parte desse lado aqui. Então, é negativo. Quando eu tiver no terceiro quadrante, eu vou prolongar, também vai tocar nessa parte desse lado direito, vai ser positivo. E, novamente, aqui no quarto quadrante, quando eu prolongar para cá, vai tocar lá numa parte que é negativa também. Então, no primeiro é positivo, segundo negativo, terceiro positivo, quarto negativo. Quando nós formos calcular aqui a cotangente de zero, eu vou estar com esse eixo aqui horizontal, né? E o ponto vai estar exatamente aqui no ponto A. E aí o que vai acontecer? Essa reta, a linha A, ou a reta OA, ela é paralela ao eixo das cotangentes. Então, não vai ter a interseção. E aí, nesse caso, nós temos que a cotangente de zero não existe. Então, cotangente de zero não existe. Cotangente de π sobre 2. Quando eu estiver aqui em π sobre 2, esse ponto ele já está sobre o eixo da cotangente. Então, essa medida vai ser zero. Então, cotangente de π sobre 2 é zero. Quando eu estiver em π, coincidindo aqui com a linha, eu vou ter aquele mesmo problema, porque eu vou fazer O a linha, e esse O a linha aqui, mesmo eu prolongando, né, eu vou ter toda essa reta aqui, vai ser uma reta paralela ao eixo das cotangentes. Então, nunca vai se interceptar. Então, a cotangente de π também não existe. A de 3π sobre 2 vai estar aqui embaixo, também vai ser zero, porque eu vou fazer o prolongamento aqui, vai tocar nesse ponto aqui, que vai ser um ponto que está projetado já em cima desse ponto B. E aí a distância de B a B é igual a zero. Então, a cotangente de 3π sobre 2 também é zero. E, novamente, quando eu chegar aqui em 2π, nós vamos ter o mesmo caso que não vai existir, porque eu vou ter de O até A, né, essa reta aqui é paralela ao eixo das cotangentes, então não tem interseção. Então, a cotangente de 2π não existe. As propriedades da cotangente, a primeira é que a imagem é todo o conjunto dos números reais, então ela é uma função ilimitada também. Ela é monótona decrescente em todo o seu domínio e é uma função periódica também. O domínio da função é o conjunto dos números reais, retirando todos os números da forma kπ, onde k é o número inteiro. Então, para todos os múltiplos de π, a função não está definida. Então, nós marcamos alguns pontos do gráfico da função e o gráfico da cotangente, ele tem esse aspecto aqui. Note que nos pontos onde a função não está definida, menos 2π, π, 0, π, 2π e etc., nós temos, quando nós nos aproximamos pela direita do ponto, que ela não está definida, vai para mais infinito, e quando nos aproximamos pela esquerda, vai para menos infinito. Então, esse aqui é o aspecto do gráfico da função cotangente. Nós temos também a função secante e a função cossecante. A função secante, nós temos aqui uma reta que ela é tangente à circunferência no ponto P. Então, essa medida onde essa reta ela toca o eixo dos cossenos é que é essa distância de O até esse ponto de interseção é que é a medida da secante. Então, essa aqui é a secante de alfa. Agora, se eu for calcular aqui a secante, né, eu consigo verificar onde ela é positiva e onde ela é negativa. Então, no primeiro quadrante, ela vai ser positiva. No segundo quadrante, ela vai ser negativa, porque eu vou ter o ponto aqui
e eu vou passar a tangente no ponto bem aqui, né? Então, ela vai tocar o eixo dos cossenos numa parte para cá. Então, vai ficar negativo. Da mesma forma, quando eu estiver no terceiro quadrante, eu estou no terceiro quadrante, eu vou ter uma tangente aqui, e a tangente ela vai tocar o eixo dos cossenos na parte negativa. Já quando eu estiver no quarto quadrante, eu vou ter um ponto P aqui, e quando eu fizer a tangente, ela vai tocar o eixo dos cossenos na parte positiva. Então, no quarto quadrante, eu tenho que a secante é positiva. Bom, essa medida, agora, aqui na vertical, é que vai ser a cossecante. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui com a cossecante. Eu vou ter exatamente a interseção agora dessa reta, que é tangente ao ponto P, com o eixo dos senos, né? Então, vejo a interseção com o eixo dos senos e vejo o que dá essa conta. Então, a gente verifica o seguinte. No primeiro quadrante, eu vou ter que essa medida é positiva. Então, está aqui positivo. No segundo quadrante, quando eu tiver um ângulo aqui, e eu fizer a tangente, né, vai ser uma tangente assim, então ela vai tocar na parte de cima também. Então aqui eu vou ter positivo. Já no terceiro quadrante, eu vou ter um ponto aqui. Quando eu fizer a tangente, ela vai tocar na parte de baixo aqui do eixo dos senos. Então vai ser negativo. E no quarto quadrante, um ponto aqui. Quando eu fizer a tangente passando por esse ponto, vai tocar também na parte de baixo do eixo dos senos. Então, vai ser negativo também. Então, tenho primeiro quadrante positivo, segundo positivo, terceiro negativo e quarto negativo também. A secante de zero vai ser 1. Note que eu vou estar aqui no zero, eu vou estar com a minha tangente exatamente vertical aqui. Então, quando eu fizer a medida do O até o ponto de tangência aqui, que vai estar exatamente no ponto A, né? Eu vou ter igual a 1. Quando eu fizer a secante de π sobre 2, olha o que acontece. Eu vou ter uma tangente aqui, que ela é horizontal. O ponto vai coincidir com o ponto B, e eu vou ter uma horizontal aqui, que é justamente paralela ao eixo dos cossenos. Então, não vou ter interseção com o eixo dos cossenos, portanto, a secante de π sobre 2 não existe. Já quando eu tiver aqui em π, eu vou ter que o valor da secante é menos 1, porque eu vou ter justamente aqui a tangente, ela vai coincidir com esse ponto aqui, no ponto A', que ela vai interceptar, e essa medida aqui é menos 1. Quando eu tiver em 3π sobre 2, vai acontecer a mesma situação do π sobre 2. Por quê? Porque a tangente aqui, passando pelo ponto B', né, ele vai ser horizontal e aí é paralela ao eixo dos cossenos. Então, a secante de 3π sobre 2 também não existe. E em 2π vai dar o mesmo valor da secante de zero, que é igual a 1. Agora, a cossecante de zero, ela não vai existir. Por quê? Eu vou ter aqui uma tangente, a interseção, né, dela com o eixo dos senos não existe, porque vai ser paralela, né? Eu vou ter a tangente passando aqui, vai ser uma reta paralela ao eixo dos senos. Então, a interseção não existe, portanto, a cossecante de zero não existe. A cossecante de π sobre 2 é 1, eu vou ter o π sobre 2 aqui, e aí a tangente vai estar aqui, a interseção vai ser o ponto B, e essa distância é 1. Da mesma forma, quando eu tiver π, não vai existir a cossecante de π, porque eu vou ter também uma tangente aqui, que ela vai ser paralela ao eixo dos senos e não tem interseção. Então, a cossecante de π não existe. A de 3π sobre 2 vai ser aqui embaixo, horizontal, e vai tocar no ponto B'. Então, essa medida aqui vai ser menos 1. Então, cosseno de 3π sobre 2, menos 1.
E, novamente, quando eu tiver aqui em 2π, vai coincidir com a cossecante de zero, que também não existe. Bom, o domínio da secante é todo o número real, tal que esse número tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Então, existem também infinitos números aqui que a função secante não está definida. E o domínio da cossecante são todos os reais, exceto os múltiplos de π. A imagem da secante é igual à imagem da cossecante e ao conjunto dos números reais menos o intervalo menos 1, 1. Isso quer dizer o quê? Que a função ela não assume nenhum valor entre menos 1 e 1. Isso se deve ao fato de nós termos o ciclo trigonométrico ali, né? As funções, nós tínhamos lá o ciclo trigonométrico, vou fazer um desenho mais ou menos aqui. Então, quando você tem um valor aqui de um ângulo, né? Um ângulo aqui, por exemplo, você vai ter a tangente aqui, e essa tangente ela sempre vai tocar em valores no cosseno, no eixo dos cossenos, que estão daqui em diante para cá, nos valores do seno de 1 para cima, ou quando eu tiver um valor para cá, né, ela vai tocar daqui para baixo, ou daqui para baixo. Eu nunca vou obter valores nessa região aqui, interna ao ciclo trigonométrico, nem no eixo dos cossenos, nem no eixo dos senos. Esses valores aqui, eles não são atingidos. Por isso é que nós temos que a imagem dessas duas funções é o conjunto dos números reais menos o intervalo menos 1, 1. É claro que ela assume o valor menos 1 e o valor 1. Por isso que o intervalo aqui é aberto em menos 1 e aberto em 1. E as duas funções são periódicas. O gráfico da função secante, ela tem esse aspecto. A gente marca alguns pontos conhecidos e a secante ela tem esse aspecto. Então, ela tem esse aspecto, a função secante. E a função cossecante? Então, também marcamos alguns pontos e ela tem esse aspecto aqui. Também nos pontos onde ela deixa de existir, ela é uma função que, por um lado, vai para mais infinito e quando eu me aproximo pelo outro lado, vai para menos infinito. Bom, aqui a gente encerra essa parte das funções trigonométricas. Espero que vocês tenham gostado. Baixem a lista de exercício para que você comece a fazer os exercícios e tirar as suas dúvidas. Você pode tirar dúvida comigo, basta passar um e-mail para mim. E essa lista ela está disponível na nossa plataforma de ensino à distância e também na descrição desse vídeo. Nos encontramos no próximo vídeo, no qual nós trataremos as relações fundamentais entre as funções trigonométricas. Até lá!